Olá, meus amados irmãos, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento. É um prazer nós estarmos retornando às nossas aulas. Eu já ministrei Apocalipse, primeira parte, e hoje nós queremos então dar sequência a este estudo, panorâmico de Apocalipse. Sejam todos bem-vindos. Nós temos aqui um gráfico que fala sobre a filosofia da história, Há algumas opiniões sobre o tempo, a história do homem na Terra, A primeira delas, você vê aí um círculo e você vê a palavra cíclica. Isso quer dizer que a história ela acontece como num círculo. A história ela se repete, Ela vai e ela vem. Ela já aconteceu na história da humanidade, algumas coisas essas que vão se repetir, porque, enfim, o homem ele não aprende com a história, Esta é uma das filosofias da história do homem. Nós temos uma aqui embaixo por nome contínua, e você pode observar que ela é feita de altos e baixos. Segundo os que acreditam na história do homem, é que há altos e baixos, Há momentos ruins, há momentos bons, há momentos bons, há momentos ruins, até que vai chegar em um desfecho, Até que vai chegar em algum lugar a história da humanidade. Uma terceira filosofia, nós temos a otimista. É aquela que vai sempre numa ascendência, Ou seja, os que acreditam que a história da humanidade eles são otimistas, eles acreditam que a história da humanidade vai ficando cada vez melhor, Vai ascendendo. Os que acreditam assim pensam que por causa da ciência, por causa das tecnologias, a vida humana vai melhorando, Há os que são pessimistas, aqueles que acreditam que a história da humanidade vai de mal a pior, E que vai terminar num buraco, A visão apocalíptica da história da humanidade é esse último gráfico aí que vai abaixando, Vai abaixando, as coisas vão ficando ruins, vão ficando ruins, vão ficando ruins, até que de repente, num momento, de acordo com um evento, as coisas vão melhorar, Vai melhorar num único evento. Aí vai subir, aí o gráfico vai subindo, E aí vai ficar bom para sempre, Esta é a visão apocalíptica. Essa visão apocalíptica ela é compartilhada tanto pelos judeus quanto pelos gentios, que acreditam que a história da humanidade vai chegar num momento tão péssimo, tão ruim, e que num evento, que evento é esse, A vinda de Deus. Vai ser uma obra de Deus que vai tornar as coisas que vão estar muito ruins, vai ficar muito boa e vai permanecer boa para sempre. A diferença é que os judeus acreditam na vinda do Messias. A igreja, ela acredita que o Messias já veio, E ele se chama Jesus. Então, tanto os judeus quanto a igreja acredita que a melhora da humanidade se dará por Deus. O comunismo também acredita dessa mesma forma, que as coisas vão piorar para ficar boas. Só que o comunismo acredita que o responsável pela melhoria da humanidade vai ser o homem, Muito bem. Então essas aí são as filosofias da história. Nós temos agora um outro gráfico que nos descreve como que a história
ela é escrita pelos homens e como que a história ela é escrita por Deus, tá? Então nós temos aí num círculo menor, foi circulado aí em amarelo ou dourado, né, como queiram, como que o homem descreve a história. A história humana ela é descrita de modo parcial. O homem descreve o passado até os dias atuais, né, na Terra. Agora, o círculo maior é a forma de como Deus escreveu a história, né? Deus escreveu a história não só do passado e não só na Terra. Deus escreveu também a história do céu e da terra, do passado, e também já escreveu a história no futuro, né? E isso ele nos deu no livro do Apocalipse, né? Há dois descortinar nas Escrituras Sagradas. O descortinar da história do homem na terra, e o céu também foi descortinado, né, aos nossos olhos. Então nós sabemos o que aconteceu e o que acontecerá no céu, porque Deus escreveu a história no céu, na terra, no passado e também no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós passarmos aqui, vou voltar aqui, e eu gostaria de relembrar os irmãos que na primeira parte do nosso estudo do Apocalipse, nós falamos aí aquelas partes introdutórias, né? Nós falamos do capítulo 1, capítulo 2 e 3, falando sobre as 7 igrejas que o Senhor Deus escolheu lá, naquelas igrejas lá da Ásia, né? Aquelas igrejas foram escolhidas, havia outras igrejas ali, mas 7 delas foram escolhidas, e aquelas 7, elas representam todas as igrejas de todos os lugares e de todos os tempos. Pois bem, então o Apocalipse, primeiramente ou primariamente falando, os seus leitores foram as 7 igrejas da Ásia, não é? Agora, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós vemos ali Deus, no capítulo 4, no trono, né? E isto é muito importante para o coração do crente, né? Saber que Deus está no trono, que nada pega Deus de surpresa, né? Nem mesmo os acontecimentos apocalípticos. Por piores que sejam os acontecimentos na Terra, e que isso vai envolver toda a sociedade humana, toda a igreja que está na Terra também, né? A igreja precisa entender que por mais ruim que as coisas elas possam acontecer, Deus não deixou de ter o controle do universo, de todas as coisas em suas mãos. É por isso que o Apocalipse nos mostra o Senhor Deus no trono e nos vai mostrar que ele é adorado, né, por todas as etnias. Haverá na glória ali salvos advindos, né, de todas as partes da terra, de todas as etnias, de todos os povos que vão adorar o Senhor. Tanto pelas criaturas que estão lá em Apocalipse 4, né, 5, aqueles seres lá representam toda a criação de Deus e que caem diante do trono, né, diante dos pés do Senhor, em louvor e adoração. O livro de Apocalipse é um livro também de adoração, né? Não é apenas um livro de profecia, mas além de ser um livro de história, que conta a história, como nesse gráfico aqui, né? A história do passado, do futuro, a história do céu, da terra. O livro de Apocalipse também pode ser considerado um livro de romance, nós já falamos sobre isso, né? A história de um pai que procura uma noiva para o seu filho, e no livro de Apocalipse essa noiva vai ser apresentada ao noivo, né? E aqui nós temos também um livro de adoração, né? Pois bem, então o livro de Apocalipse está repleto de adoração, de louvor. João é levado ao céu nesses capítulos 4 e 5 ali, não é?
E ali ele vê que tudo que acontece na terra, João está lá no céu, quando recebe a revelação do Apocalipse, e ele percebe que é porque o que aconteceu no céu é que vai ter consequência na terra. Então é o céu que define, né? É aquele que está no trono é que vai definir todas as coisas. Não é ninguém. Nós já vivemos momentos na história da humanidade que nós ficamos com medo de um apertar de um botão, né? Alguém apertando um botão de uma bomba atômica e destruindo e pondo cabo à história da humanidade. Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer, se não for permissão de Deus, né? É aquele. Porque João chorava, e ele chorava por quê? Porque ele sabe que a história da humanidade é uma história que precisa ter um desfecho. É uma história ruim, não é? Viver é uma angústia, e tem muitas pessoas sofrendo, né? Então, a história da humanidade é uma história de sofrimento. E a história precisa ter um fim, ser levado a cabo. E João chorava, porque ninguém achou-se digno de desatar os selos e de pôr fim à história da humanidade. De modo que então aquele que foi morto, né? Aquele cordeiro, aquele leão e cordeiro, ele que foi morto e está vivo para sempre, ele então pôde pegar o livro selado e desatá-lo, né? E ele é o único, não é um homem que vai apertar um botão e acabar com a história, mas o único que tem o poder de levar a história da humanidade ao seu termo, na sua conclusão, é aquele que está no trono. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Muito bem. Aí nós vamos chegar lá no capítulo 6 ao 16, que vamos dizer assim, o cerne do livro, né? O desenrolar dos acontecimentos apocalípticos que traz medo, que tira o sono de muita gente. Então, capítulo 6 ao 16, né? Meus irmãos, o Apocalipse ali é uma revelação do Senhor Jesus, porque Jesus ele é muito honesto, né? Ele diz, olha, no mundo tereis aflições. Então, ele ali mostrou no Apocalipse do capítulo 6 a 16 o desenrolar dos selos, que vai trazer eventos apocalípticos. Depois dos selos vem as trombetas, também são 7. E depois 7 taças cheias da ira, né? Então, ao todo, são 21 eventos apocalípticos, do capítulo 6 ao 16. E aí, é a honestidade divina, irmãos. É a sinceridade de Deus. As pessoas, às vezes, alguns pregadores por aí, dizem o seguinte, olha, venha a Cristo e seus problemas terão fim, né? Mas Jesus não disse isso. Jesus foi honesto conosco, né? E os nossos problemas, eles iniciam exatamente no momento em que nós fazemos uma decisão honesta e sincera, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E depois disso, quando nós recebemos o Espírito Santo, é que as coisas pioram ainda mais. Isso aconteceu com o próprio Cristo aqui na Terra, né? Jesus, ele foi batizado, o Espírito do Senhor Deus veio sobre ele, que o conduziu ao deserto para ser tentado. Então, após você receber o Espírito Santo, as coisas vão ficando pior, mas Jesus disse, alegrai-vos. E é muito melhor sofrer com Jesus do que alegrar na carne com o mundo, né? Então, o Apocalipse nos mostra a honestidade de Deus do que vai acontecer, não é? Muito bem. Então, nós temos aí que em Cristo, irmãos, nós nos tornamos nós não nos tornamos um desajustado social, porque parece que o crente ele não se encaixa nesta sociedade, né? Mas nós nos tornamos em Cristo um verdadeiro peregrino,
Nós estamos marchando, né? Nós temos um destino, né? As moradas celestiais. E nós sabemos que nós deixamos de ser um Homo sapiens, que é uma expressão latina, né? Para o homem natural, o homem animal, para nos tornarmos homo novos, que quer dizer o novo homem. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando nós voltamos aí para os capítulos 6 a 16 de Apocalipse, a boa notícia é que nada pior do que o que está escrito lá vai acontecer, né, conosco. E tem muitas pessoas que, por exemplo, às vezes fazem um check-up da sua saúde, vão ao médico, fazem exames, e aí numa consulta o médico ali precisa ser honesto o suficiente para dizer àquela pessoa o que ela tem, o que ela está passando, né? E você, quando vai ao médico, você prefere a honestidade do médico, que ele diga para você o que você tem, o que você está passando, ou que ele esconda de você o que você tem, o que você precisa passar? Seria muito melhor ele ser honesto, né? Porque aí você se prepara emocionalmente, você se prepara da maneira como se deve preparar. Então, o Apocalipse foi dado à igreja com este objetivo, né? Para nós nos prepararmos para o pior, porque sabendo do pior, nós teremos melhores condições de enfrentar estas coisas, né? Então, esta é uma boa notícia, porque nós podemos nos preparar. Bom, então vamos aqui para um novo slide. Nós temos aqui as 3 séries de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nós temos aqui nos 7 selos, os 4 primeiros, né, selos foram abertos. Fala dos 4 cavaleiros, ou os 4 cavalos do Apocalipse. O primeiro cavalo branco, o segundo cavalo vermelho, o terceiro preto e o quarto verde. Isso é uma ordem, né? Que há uma sequência muito normal, muito natural aqui. O que eles representam? Nós colocamos aqui a agressão militar. Por que o cavalo branco ele representa uma agressão militar? Acompanhe comigo. Nos tempos de guerra, quando se usava cavalos, aqueles que iniciavam períodos de guerra, os generais, os comandantes, ou os reis, ou os presidentes, né? No caso da França, por exemplo, né? O primeiro-ministro lá, Napoleão Bonaparte, eles tinham um cavalo branco, né? Então, montado, iam na frente dos seus exércitos e declaravam guerra. Então, nós temos aí essa representação, agressão militar. O cavalo vermelho, ora, se vem guerra, vai haver derramamento de sangue. E cavalo preto, quando há guerra, há mortes e depois há fome, né? É uma sequência natural, né? E havendo guerra, derramamento de sangue, fome, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar fracas, as pessoas vão adoecer, vai haver pragas, pestes e epidemias, né? Então, esse aí é um desenrolar daqueles eventos apocalípticos. Aí a quinta praga, ou melhor, o quinto selo, é a perseguição aos cristãos, né? Aos crentes, aos santos de Deus. Sexto selo, haverá um terror para os descrentes, né? E no sétimo, haverá um terremoto tão grande e que haverá um silêncio terrível, né? Um silêncio terrível. A gente vê que entre um selo e outro, entre uma trombeta e outra,
vai haver aí pelo menos 2 interlúdios, ou seja, vai ser dada uma pausa. Quando esses interlúdios acontecem? Nos selos, eles vão acontecer no 6º selo. Né? No 6º selo vai acontecer esse interlúdio com a finalidade de mostrar a situação do povo de Deus na terra. O segundo interlúdio vai acontecer na 6ª trombeta, ok? O mais importante é que o povo de Deus vai se preparando para tais eventos, não é? Muito bem. E aí, nesse aspecto aí, como é que João ele recebeu essas revelações? Foi-lhe dado um livrinho para ele comer. Você já parou para pensar nisso? E que na boca de João era doce e no seu estômago ficou amargo. Ora, a nossa língua, na ponta dela, nós experimentamos aquilo que é doce. E lá, no fundo da língua, ela tem o poder de saber aquilo que é amargo, né? Então isso é muito significativo, porque o Apocalipse, ele nos mostra de cara que Deus está no controle e que no final ele vai vencer, o bem vai vencer sobre o mal. Jesus vai vencer sobre todas as coisas. Ele vai trazer paz definitiva, né? Então essa é a alegria. Porém, nós sabemos que há a angústia, há o amargor, né, do processo. E todos os processos dos selos, trombetas e taças é algo que traz esse amargor, né? Então, tanto João sabia disso nos seus dias, como a igreja precisa saber também em todas as suas gerações, né? Nós precisamos saber disso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a nossa segunda parte.